Está no ar o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Hoje vamos continuar estudando a história de Jacó e tem muita coisa linda para a gente aprender aqui. Vamos ver Deus mudar o nome do patriarca, simbolizando uma mudança de caráter, uma nova chance, uma nova oportunidade. Isso também pode acontecer em nossa vida. É agora, está no ar, Lições da Bíblia. Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E é muito bom toda semana poder voltar aqui para conversar com você na companhia dos meus amigos aqui sobre esse tema tão importante que é o livro de Gênesis, o livro dos princípios. Aqui estamos aprendendo princípios muito importantes para a nossa vida a partir de histórias lindas, muito bem escritas, muito bem narradas, que nos envolvem, nos emocionam, nos fazem rir, nos fazem chorar e, acima de tudo, nos ensinam o plano de Deus para a nossa vida. Quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados aqui. Vou começar apresentando o pastor Marcos. Marcos Santiago, seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Hoje eu tenho 3 abraços, pessoas muito especiais. A primeira delas é o Luiz. O Luiz não é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele é vizinho da minha mãe. O Luiz me viu nascer naquele bairro, crescer naquele bairro. E Luiz hoje é um telespectador da TV Novo Tempo e vai assistir Lições da Bíblia. Um forte abraço para o Luiz. A segunda pessoa é o Fernando, que é um outro vizinho, que ele e a esposa assistem a TV Novo Tempo. O Fernando é pastor de uma outra denominação, ele é vizinho da minha mãe, quero mandar um abraço para ele também. E a terceira pessoa é a tia Adalgisa, da Igreja Adventista do bairro Botafogo, em Ribeirão das Neves. Foi a minha professora para a escola sabatina, me ensinou o valor da lição, do guia de estudos, e foi ela quem, de uma forma muito carinhosa, quando eu tinha 7 anos de idade, falou para mim: você vai ser um pastor. Olha, que legal. E eu sou muito grato à pessoa dela ao longo da minha vida aí. Que legal. Pastor Milton, legal ter você mais uma vez, meu amigo. Prazer, pastor Vinícius, mais uma vez. Essa temporada do Lições da Bíblia tem sido uma bênção para mim, e eu também quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Posso mandar um abraço também? Claro, cara. Para as igrejas das Mangueiras, em Tatuí, São Conrado, também em Tatuí, e a igreja em Quadra, que são pessoas maravilhosas. Foi uma alegria trabalhar lá naquele distrito pastoral e é uma alegria podermos agora abrir a palavra de Deus neste momento. Que bom. Pastor Lucas, muito bom receber você mais uma vez. Você é uma pessoa muito especial, um amigo querido, que ama a palavra de Deus, ama ensinar a palavra de Deus. E, mais uma vez, agradeço a sua presença conosco aqui. Obrigado, eu agradeço de coração, tem sido muito bom. Já chegamos na 10ª lição, né? Pois é. Pareceram poucos dias até. Como Jacó, já né? chegamos aqui. Eu estou muito feliz de estar participando aqui. Vocês vão receber um salário de Labão aí, né? Amigão, faz a oração para a gente, por favor. Claro. Querido Senhor, obrigado pelo privilégio de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja na casa de cada telespectador, que eles também possam ser iluminados para que possam compreender essas histórias tão belas relatadas na Tua Palavra. Amém. Que elas falem ao coração a necessidade real de cada um deles hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, vamos continuar o ciclo de Jacó. Nós vimos Jacó na semana passada nascer, enganar o irmão, roubar a primogenitura, enganar o pai, ratificar o roubo da primogenitura, né? Vimos Deus abençoando, no entanto, Jacó ali no travesseiro de pedra. Você falou uma frase bonita ali, né? O enganador acabou encontrando um travesseiro de pedra na estrada. Vimos Jacó encontrar suas esposas, a primeira Raquel, depois Lia, escolher Raquel e acabar levando as duas. E vimos Jacó, 14 anos ali, o enganador sendo enganado. E esse enganador cansou de ficar sendo enganado, seu salário foi sendo mudado várias vezes pelo seu sogro. E pastor Lucas, agora ele resolve voltar para a casa do pai, para a terra do pai, né? Fala um pouquinho para a gente aí das lições que você
capta a partir dessa experiência, por favor? Bem, a gente vê uma situação, né, só lembrando o que você disse, onde basicamente Jacó está sofrendo uma exploração, né, do sogro. Ele decide se separar. Tem um episódio que a gente, da semana passada, do capítulo 31, onde são separados os rebanhos, as ovelhas salpicadas, etc. E a gente chega aqui em 2 capítulos que são, para mim, dos capítulos mais lindos, eu diria, da Bíblia, né? Esse capítulo 32 e o 33. O 32, além de ser bonito, ele tem um episódio muito curioso, né? Misterioso, enigmático, né? Que é um encontro que Jacó tem. Mas o capítulo 32, basicamente, ele vai narrar a volta de Jacó e a expectativa de encontrar, ou melhor, reencontrar Esaú, o seu irmão. A maneira com que o capítulo 32 ele é escrito é muito, muito, muito interessante, porque se tem um capítulo que assim, sagaz positivamente, né? Não da serpente, em criar uma tensão e uma tensão crescente no leitor, esse capítulo é o capítulo 32. Né? Começa o capítulo no versículo 3, o episódio especificamente, dizendo que Jacó envia mensageiros adiante de si a Esaú, a terra de Seir, território de Edom. E daí o que os mensageiros têm que falar? Daí eu vou ler o texto, se você me permitir. Versículo 4, capítulo 32. Assim vocês falarão ao meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Primeira coisa muito interessante é que, ao ler essa mensagem de Jacó, na minha cabeça já vem logo o quê? O início da história, que é o quê? Você tem no seu ventre 2 nações. Um vai servir ao outro. A promessa de fertilidade e a promessa de divisão e etc. Então, primeiro, né, vou fora de ordem. Lembra? Eles se dividiriam. Peraí, a história está contando um reencontro. Então, como assim, né? Depois, grande descendência. Ok. Os 2 parecem ter, já trazendo informação que a gente vai ver ainda, parecem ter grande descendência. Mas se a gente lembra da história de Jacó, teve uma certa dificuldade em relação à esterilidade da esposa, dificuldade das esposas em terem filhos. E a última coisa aqui são as posses, né? E aí também parece ter posses. Mas lembra, tem um detalhe que é o quê? A servidão. Né? Dizia que o mais velho serviria ao mais novo. E como que começa aqui a mensagem de Jacó? O seu servo. Né? E mais curioso do que isso, né? Que dá uma conturbada naquela profecia, por isso eu tinha falado antes, né, profecia entre aspas, não estou falando que ela não se cumpre, só estou falando que no que é relatado aqui, não no que a gente sabe lá da frente da história dos 2, ela é confusa por aquelas tentativas de ajudar com que se cumpra. A tensão vai crescendo porque a resposta da mensagem levada a Esaú é a seguinte pelos servos: o seu irmão está voltando com 400 homens. Isso. E assim, a ideia do texto é essa mesmo. Olha, estou trazendo presente, etc, tal, aceita os meus presentes. O servo vem, seu irmão está voltando com 400 homens. 400 jihadistas, né? Vai estar vindo, e isso é o suficiente para você, né, para nós leitores, entendemos. Não é coisa boa. Vai ficar legal. Não Agora tá tem uma legal. coisa aqui... Que Desculpa. Pois não. É que você falou não vai ficar legal. Só lembrando, qual é a última coisa que a gente ouve da relação dos 2? É o quê? Esaú ficou muito irado e decidiu: depois eu vou matar o meu irmão quando meu pai falecer. E agora eles estão reencontrando. Sabe que a última vez que aparece um exército aqui é lá em Gênesis 14, quando Abraão, com 300 e poucos homens, ele consegue enfrentar um império e vencer. E agora o neto dele vem com 400 homens, é um exército. Então, se o avô conseguiu fazer isso com o império, o que ele não faria com uma família com mulheres e crianças, né? Tem uma outra coisa que é interessante. Aqui diz, no versículo 13 que você leu, que Jacó mandou mensageiros ao território de Edom, na terra de Seir. O território de Edom é o território de Esaú.
Então veja, os descendentes de Abraão, da promessa, Abraão, Isaque e Jacó, ainda são peregrinos, enquanto que a linha auxiliar e paralela já tem território, Está estabelecido. já está estabelecido. Isso fica muito mais claro ainda cerca de 400 anos depois, quando os numerosos descendentes de Abraão saem do Egito e eles encontram moabitas pelo caminho, que são descendentes de Ló, que já estavam estabelecidos há muito tempo, com território, dado por Deus, inclusive. Edomitas também, com território dado por Deus. Então isso me faz pensar o seguinte, que as promessas de Deus, às vezes, elas demoram. A gente tem que ter paciência. Então, os descendentes de Abraão, aqui no caso de Jacó, embora fosse rico, já era um homem rico aqui, mas ele não tinha o território. Porque Deus, ele tinha o tempo dele para cumprir aquela promessa, e esse tempo está vinculado, inclusive, com a graça dele para os habitantes do território, que seria ocupado posteriormente pela descendência de Abraão, né? Eu gosto de observar a vida de Jacó, ou a história dele, da seguinte forma. Jacó nasceu para lutar. Aqui nós temos uma cena de luta, né? O seu irmão vindo com 400 homens e Jacó com a sua família, né? Suas esposas e filhos. Desde o ventre ele já lutava. Depois lutou para ter a primogenitura. Lutou para ter a esposa. Agora uma luta, entre aspas, com o seu irmão. Aí falta só uma luta, que o nosso guia de estudos vai mostrar aqui. A luta com Deus. Ele estava angustiado por dois motivos. Sentido vertical com Deus, porque ele havia pecado, e agora estava colhendo as consequências do erro, e na dimensão horizontal com seu irmão que estava vindo ao seu encontro, né? São lutas que nós também enfrentamos hoje de diversas formas. Só tem uma saída para nós vencermos as batalhas da vida, que é, eu coloco entre aspas, lutarmos com Deus, a batalha com Deus, que nós poderíamos definir como uma batalha da comunhão, da entrega, submissão. E aqui no Jaboque, eu creio que já vamos entrar nesse assunto, eu gosto de pensar o Vale do Jaboque como o Moriá de Jacó. Foi a experiência de fé que ele precisou ter, a experiência com Deus, de entrega, deposição ali da sua vida, a sua dependência a Cristo. Ele experimentou naquela noite ali. Pastor, eu vejo também, antes de chegar ao Jaboque, que a iniciativa de retorno foi de Jacó. Eu vejo aqui um homem angustiado por receber o perdão. Então não adianta a gente acumular, preencher a vida de conquistas, e ele havia conquistado muita coisa, né? Recursos, família. Se você tem algo, uma dívida a ser quitada com alguém relacionado principalmente ao seu passado. E a gente encontra isso ali no Pai Nosso. Pai, perdoe as minhas dívidas, assim como eu perdoo as dívidas dos meus devedores. E aqui a gente pode pensar em dívida do ponto de vista econômico, do ponto de vista emocional. Eu lido com pessoas do ponto de vista moral, do pecado mesmo. Ele causa uma dívida nossa em relação a Deus que é impagável. É impagável. E eu entendo que Jacó estava vivendo essa experiência de algo impagável. E ele estava em busca de solucionar esse detalhe. Nós lidamos com pessoas, nós somos pastores, nós servimos as pessoas e muitas delas nos trazem suas angústias por passados que não passam, que atormentam, e algumas delas parece que o coração virou um cemitério onde há pessoas sepultadas, há um pai sepultado, há uma mãe sepultada, que estão vivos, mas são sepultados por sentimentos que deixaram de existir, por pensamentos positivos, adequados, que deixaram de persistir. E quando eu olho esse cenário, eu me surpreendo com o que Esaú faz. A gente tem essa moldura, né, sobre Esaú em relação à primogenitura, mas quem perdoa nesse reencontro é Esaú. Tem uma coisa importante aqui, que esse é um momento de angústia de Jacó, né? Essa luta dele, você mencionou, pastor Milton, essa dimensão vertical da luta e da angústia, ou seja, Jacó tinha uma dívida com Deus, e essa dimensão horizontal, porque essa dívida com Deus, ela foi adquirida a partir de um conflito com o irmão, né? Então ele estava lutando para cima e lutando para baixo, aqui vamos dizer assim, né? Então ele imaginava que Deus era o seu inimigo
porque ele não estava acertado com Deus e imaginava que seu irmão, e de fato era, seu inimigo. Então ele tinha medo espiritual e medo físico. E todas essas coisas vinham ao encontro com ele ali no Jaboque, e ele estava muito angustiado e muito oprimido, né, Lucas? Com certeza. Ele ora a Deus, tem uma oração que é importantíssima, né? Central aqui, dessa véspera do encontro, e ele tem uma tática que é dividir a família, né? Muito interessante que o local de maior segurança ficam quem? Raquel com seus filhos, né? E os blocos passam por esse vale até que Jacó fica sozinho. Ele bota a pobrezinha da Lia na frente, né? Com certeza, né? Com certeza, seguindo o que é o esperado dele, né? O que é o esperado já do que a gente vem... Ele ainda não era Israel, né? Não, ainda Agora você não. vê que, só um parêntese, que é a importância de Lia, a gente falou no programa passado, né? Raquel vai morrer no meio do caminho, mais para frente a gente vai ver isso. Mas ele vai sepultar Lia lá em Macpela, No mesmo no local lugar. sagrado onde estão Abraão e Sara. Isso mostra mais uma vez que a nossa rainha Lia aqui, ela tinha mais destaque do que Jacó deu para ela no período do seu casamento, né? Definitivamente. Pastor, eu ainda diria no cenário do encontro dele também com Esaú, sobre o perdão. Todos nós precisamos experimentar o perdão. Eu costumo pensar que quem ama só pode saber que ama se tiver passado pelo perdão. Eu entendo o perdão como mudança de ideia sobre a pessoa, seja você mesmo. Tem tantas pessoas que têm dificuldade de se perdoarem. Então, o perdão é mudar de ideia sobre você mesmo. Às vezes você pode se achar tão bom ao ponto de, não, eu não devo oferecer o perdão. Mas se você mudar de ideia sobre você, perceber que você não é tão bom assim, o perdão já estará assim à sua porta para ser abraçado, conquistado e transformar a sua realidade, né? Esaú sai de cena, depois a história de Jacó continua, mas Esaú sai de cena praticamente aqui, nesse contexto, com o perdão. A gente precisa devolver a algumas pessoas a possibilidade de continuar a sua vida perdoando essas pessoas para que a gente continue a nossa dentro daquilo que é o plano de Deus para nós e por nós. Eu acho muito interessante que o perdão ele nasce de um encontro, né? Mas tem um encontro que antecede o encontro com o irmão, né? E há uma relação muito, muito forte entre os dois encontros. Nós vamos falar mais disso no próximo bloco e eu aproveito para apresentar para você o nosso guia de estudos. Toda semana a gente bate nessa tecla porque a gente sabe que é importante ter um material que é um material bem construído. Isso aqui é feito por um autor e uma comissão de teólogos do mundo inteiro avalia os escritos. Algo que é realmente confiável, que vai ajudar você a compreender a palavra de Deus. Então, se você deseja adquirir esse material, você já sabe, cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo, não sai daí porque a gente volta já já. Você mencionou no bloco anterior de uma ponte que a própria Bíblia faz, livro de Jeremias, com angústias de Jacó, Sim. que o povo de Deus vai passar no futuro. Em linhas rápidas, esta angústia será semelhante à que Jacó passou, porque nós não saberemos se estamos salvos, se fomos perdoados por Deus. Voltamos com o programa Lições da Bíblia. E eu tenho uma recomendação para fazer a você. Continue estudando a Bíblia. É muito importante isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso tem impactos profundos na sua vida. A Bíblia abre possibilidades infindáveis de bênçãos para você, pode reorientar a sua vida, reorganizar a sua existência e colocar você no caminho da salvação e da esperança. Só a palavra de Deus tem esse poder porque ela revela Jesus Cristo, o caminho da vida eterna. Bom, e estudar a Bíblia é muito importante ter a companhia de bons comentários, especialmente comentários inspirados, como é o caso desses comentários de Ellen White sobre o tema do nosso guia de estudos. A cada temporada, todo trimestre, a Casa Publicadora lança um material para ajudar a ampliar o seu conhecimento sobre o tema do nosso guia de estudos. E não é diferente com esse material aqui. Então, se você quer saber um pouco mais sobre Gênesis, a cada semana, e você que acompanha o nosso guia de estudos, você pode ter acesso a esse material aqui, por meio do site que você está vendo na sua tela, cpb.com.br. Aí você vai descobrir como adquirir esse e outros materiais da editora. Vamos continuar estudando
o livro de Gênesis e estamos aqui especialmente falando sobre Jacó na experiência de angústia, de luta dele com Deus. Pastor Lucas, você estava falando coisas muito interessantes no bloco anterior, eu queria que você continuasse. A narrativa ela vai gerando em nós uma expectativa por esse encontro, e Jacó tem um encontro. Né? É muito, muito, muito interessante que não se fala quem ele encontra. O texto fala, um homem começou a lutar com ele. Um parênteses aqui, né? Vocês estão ligados com as letras, né? Tem um escritor que eu gosto bastante, que é o Ítalo Calvino, italiano, né? Ele tem um livro chamado 6 Propostas para o Próximo Milênio. E ele fala lá em um dos capítulos chamado Visibilidade, como o ser humano hoje em dia, numa sociedade muito de imagens, tem perdido cada vez mais a capacidade de transformar os caracteres negros em imagens mentais. Como a gente tem perdido a capacidade de conseguir imaginar o que se lê, né? E ele vai mostrando nuances disso, e um deles tem a ver com como o texto descreve, por exemplo, um cenário, né? A gente está aqui num cenário, e nas narrativas também tem cenários. E aqui esse encontro que antecede o encontro com Esaú propriamente, é um encontro onde o cenário é fundamental. Por quê? A gente estava comentando em outro momento sobre a escuridão, acho que foi no relato de Gênesis 15, você falava, né, de ser à noite e tal. Aqui a gente consegue imaginar um cenário de neblina e escuridão. Sabe aquele vale com neblina e escuridão, né? Assim, onde você não consegue distinguir nada direito e de repente, lembrem-se, né? A gente não sabe de nada da história. De repente, Jacó, que está na ansiedade por encontrar Esaú com medo, encontrar alguém, que o texto não fala quem é, que começa a lutar com ele. E você começa a ver aquela luta, e não é descrito quem é essa pessoa, e Jacó luta, e essa pessoa luta, e você não sabe quem é, e de repente, essa pessoa vê que não vai acabar essa luta e toca, né, em Jacó, e o amanhecer do dia está começando. Olha a importância da luz e da escuridão nesse cenário, na composição. O cenário ele vai acompanhando a narrativa. Perfeitamente. E essa pessoa, esse homem, diz o texto, fala, olha, eu tenho que ir embora porque está nascendo o sol. Né? Até misteriosa, né, essa revelação, porque ele não pode ser visto. Quem é esse? Né? E daí Jacó percebe que é uma identidade diferenciada e pede uma bênção, e daí ele tem um nome trocado e etc. É muito interessante essa questão de não poder ver, né? De como a escuridão é importante aqui para essa narrativa. Por quê? Normalmente, quando a gente vai falar sobre esse encontro, o que a gente fala logo de cara? Aqui é o Vale de Jaboque, onde Jacó luta com Deus. Então você está falando que não é Deus, Lucas? É claro que é Deus. Olha o fim do relato, fala assim, abençoou ali, né? Versículo 30, Jacó deu aquele lugar o nome Peniel, pois disse, vi Deus face a face. Mais claro que isso, impossível. Agora, como leitor, né, a gente tem que entender que é importante a confusão, não saber quem é, até esse relato final. Tem uma coisa também, Lucas, que eu acho que é importante dentro do que você está falando, que o narrador nos diz que é um homem. Sim. Depois diz que é um inimigo. Jacó luta como se fosse um inimigo, um ladrão. O que o narrador está fazendo é nos dar a perspectiva de Jacó. Perfeito. Entende? Para Jacó é um homem, não é só um homem qualquer, é um inimigo que vem lutar contra ele. E tudo que ele consegue ver é o que ele vê. O que ele vê, exatamente. E é uma angústia dele saber quem é. Porque depois ele pergunta, qual o seu nome? Qual o seu nome? E há um incômodo desse não é homem dito. em relação a por que você quer saber o meu nome. E essa é a questão, né? A nossa tendência nessa cena é chegar, dar um pause, deixa eu acender a lanterna e iluminar a cara para ver quem é. É Deus. Mas é a intenção de que até o momento da revelação no final, você não saiba quem é. Por quê? Porque há nesse encontro uma espécie de preparação para o segundo encontro, onde a gente vai ver uma relação entre Esaú e o próprio Deus. Né? Essa relação se dá de várias maneiras, uma delas é através de como termina a luta aqui, que é com a ênfase na palavra face, na face dos dois. O fato de Jacó
não saber quem é e imaginar que seja um inimigo, quando na verdade era Deus, também nos permite perceber uma lição espiritual aqui. Muitas vezes Deus vem para nos abençoar, muitas vezes, e nós não percebemos Deus agindo. Achamos que Deus é um inimigo e lutamos contra Ele, contra as propostas que Ele tem. Então é possível que alguém esteja assistindo para a gente agora, esteja passando por uma situação que é intervenção divina na vida dessa pessoa, mas essa pessoa não está aceitando. Por exemplo, um pai que vai orientar um filho, que está rebelde na adolescência, o filho olha para o pai e diz, não sabe de nada, não quer o meu bem, não sabe o que é a vida. Eu acho interessante. Deus está ali na pessoa do pai e o filho está enxergando o inimigo. Isso eu poderia citar vários exemplos aqui. Então, a angústia que faz isso. É bom deixar o dia amanhecer. Porque quando o dia amanhece, a claridade aparece e a gente enxerga Deus. Quando está lutando à noite, a gente tem que pensar na possibilidade, quando fala da noite, não é a noite apenas física, a noite da vida. Sim. Porque a noite do cenário, ela é análoga à noite da vida de Jacó. Então deixa o dia amanhecer, porque a gente vai ver Deus trabalhando. Eu acho lindo que Jacó luta com o onipotente. E Deus, em certo sentido, simula fraqueza, porque o onipotente lutar contra um frágil ser humano, e aí a Bíblia diz que Jacó prevalece com o onipotente, e eu acho lindo porque Jesus aqui, né, pré-encarnado, conforme sabemos pela revelação, Jesus vem e faz a mesma pergunta que Isaac fez, como é que é o seu nome? Como te chamas? Pastor, eu havia E ele pensado... diz Jacó. Ali ele fala, Sou Jacó. aí ele reconhece. Aí Deus muda o nome dele. E eu havia reconheceu. pensado nisso quando o pastor citou a questão da escuridão. Nós estudamos no colégio, né, internato, onde nosso amigo é professor. E eu me lembro que à noite, quando tinha o jantar, às vezes não tinha energia, acabava a luz. E um dos nossos preceptores ali, dos cuidadores dos alunos, dizia assim, é na escuridão que nós revelamos o nosso caráter. Quando Deus pergunta o nome de Jacó, foi naquele contexto de escuridão. Ali foi o momento que eu imagino que ele se lembrou da pergunta que o próprio pai havia feito. Quem é você? E ali ele não podia se esconder mesmo estando na escuridão. Foi aí que amanheceu na vida dele. Estava tudo escuro quando ele dizia que era Esaú. Mas quando ele diz, eu sou Jacó, o sol amanhece, o sol aparece. E aí Deus muda o nome dele de Jacó, o enganador, para Israel, aquele que luta e vence. E é interessante que, assim, qual é a primeira característica desse novo homem chamado Israel? Uma que indica fragilidade. Ele é um que manca. Ele manca. Então, quem é esse novo homem agora que lutou com Deus? É esse que manca. E veja bem, no auge da sua força física, a ponto de ele poder lutar com Cristo pré-encarnado e vencer, ele estava morrendo de medo de encontrar com seu irmão Esaú no dia seguinte. Mas depois de ter sua saúde fragilizada pelo toque divino, ele encontra o seu irmão de cabeça erguida. Porque aí ele enxerga que não é o seu braço, a sua força, o seu poder que vão livrá-lo da ira de Esaú que vem. É o escudo divino. Aquele escudo que Deus disse que era para Abraão lá atrás, esse escudo continua na família e agora está com Jacó. Ele está mancando, mas assim, mesmo assim ele pode enfrentar, entre aspas, o seu irmão e vencer também. Você mencionou no bloco anterior de uma ponte que a própria Bíblia faz, livro de Jeremias, com angústias de Jacó, Sim. que o povo de Deus vai passar no futuro. Em linhas rápidas, esta angústia será semelhante à que Jacó passou, porque nós não saberemos se estamos salvos, se fomos perdoados por Deus. Satanás estará acusando o povo de Deus. Você é enganador, você é um trapaceiro. E o povo de Deus, nesse momento de angústia, qual nunca houve antes, como diz a Bíblia, nós vamos também precisar lutar com Deus. E alguém deve estar pensando, mas eu não entendi, como é lutar com Deus? Poderíamos resumir na palavra oração. Precisamos orar mais, buscar mais, confessar mais os nossos pecados, dizer para Deus assim, Senhor, eu sou Jacó, sou enganador. E só abrindo mais um parênteses,
A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E o termo ali é semelhante à palavra Jacó. É como se dentro do nosso peito tivesse um Jacózinho que nos puxa para baixo. São as nossas tendências ruins. Nós precisamos confessá-las para Deus. Então nós precisamos lutar mais com Deus, passar mais tempo em oração, mais noites, entre aspas, em oração com Deus. Hoje quase não ouvimos falar em vigílias, por exemplo. A gente não gosta, eu passar a noite inteira orando, lendo a Bíblia na igreja. Precisamos acostumar agora a passarmos essa luta com Deus. E sempre quando lutamos com Deus, nós vencemos. Ele nos faz vencedores. Podemos sair mancando. Deus vai reconhecer ou fazer-nos reconhecer nossas debilidades, mas mesmo mancando, isso será para o nosso bem, né? Fantástico. Amém. Pastor, eu gostaria de comentar também dentro desse cenário que o pastor falou, que primeiro houve um encontro dele com Deus que aliviou as suas tensões, né, a sua angústia, e ele venceu. E aí ele parte para o encontro com o irmão, e me encanta o verso, quando a gente lê aqui o verso 4, capítulo 33, verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço, eu fico imaginando esses dois homens aqui, dois brutamontes descarregando todas as tensões. Imagina os filhos pequenos vendo a cena também, né? Porque é possível que os filhos de Jacó tenham ouvido as histórias, né? E tivessem medo também de Esaú. E agora ver aquele homem ruivo, barbudo, falava grosso, mas que gostava... E imagina Esaú correndo e Jacó mancando. Esaú correndo e Jacó mancando. É, exatamente. E aqui depois, o que eu vejo é a necessidade de Jacó de contar não só a história dos filhos, das esposas, mas a sua própria história. Irmão, por que você está mancando? E ele teve que se lembrar do que ele havia feito com o irmão também. Marcos, é interessante no Patriarcas e Profetas a narração desse episódio, que fala que todos os homens valentes que vieram com Esaú se emocionaram com a cena do encontro dos irmãos. Homem também chora. Então você imagina, opa, eu acho que, olha, dependendo, no meu caso, até mais do que muita mulher. Mas a questão é que os dois se encontram e é uma cena completamente emocionante, né? E daí, na sequência, Jacó tenta constantemente, né, que Esaú receba os presentes, né, as bênçãos e tal, e daí Esaú não quer receber. E de novo lembra, né, a questão das posses, que havia sido já querendo compensar, né? Exatamente. Mas ele não aceita, e daí tem o ápice, né, do momento aqui, quando no capítulo 33, ele diz assim para o irmão, qual que é o seu propósito e tal? Daí ele, é para obter favor na presença do meu Senhor. Ele fala, eu tenho muitos bens. Dele, não recuse. Se alcancei, versículo 10, favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. Né? Fantástico. Então, esse é o paralelo perfeito com o encontro que ele tem anteriormente. E no dia anterior, na noite anterior, ele imaginava que a face do irmão não era a face de Deus. Porque a face de Deus é uma face favorável, né? Para ele, o irmão seria um monstro. E ele lutava contra aquele inimigo ali, tentando, e jogando toda a sua angústia em cima daquele homem, projetando a batalha possível do dia seguinte. Lembrem que 400 homens para ele enfrentar. Ele ia ser dizimado, a verdade era essa, né? Então ele tinha muito medo. Mas depois de um encontro com Deus, ele vê Esaú e o monstro se torna a face de Deus. Eu gostaria de finalizar aqui esse raciocínio, na minha perspectiva, da importância do uso do corpo para projetar, materializar o que estava no coração. E aí a gente precisa, aqui para mim é toda uma sequência terapêutica, nós estamos falando com pessoas que se relacionam, que têm famílias, que precisamos buscar reconciliação através do beijo, através do abraço. Às vezes você não precisa nem falar, é só você tocar. Nós nos comunicamos verbalmente muitas vezes, mas corporalmente nós nos comunicamos 100% da nossa comunicação é corporal.
nós podemos tocar para curar. E agora com a pandemia indo embora, não dá para abraçar um pouco mais? Imagine só, Esperamos que vá embora mesmo. aqueles que ficaram em casa deveriam ter aproveitado e se tocado muito mais, porque tocar cura. E aqui a gente está vendo pessoas curadas, primeiro pelo toque de Deus, e agora, como consequência, a extensão disso, o toque naquele que é sangue do seu sangue. 15 segundos? Desculpa. E eu me lembrei agora, pastor, da face de Estevão, que também refletia a face do perdão. Quando os judeus estavam ali jogando pedras para matarem ali Estevão, eles viram o rosto dele como se fosse o rosto de um anjo. E Estevão também disse, Pai, perdoa-lhes, não lhes imputes esse pecado, né? Precisamos ter mais esse perdão, o perdão dos 70 vezes 7. Não importa o que fizeram, perdão tem a ver com o que Deus fez para nós, né? Rosto bonito não é rosto simétrico. E hoje o pessoal faz aí, coloca harmonização e botox, etc. Quer ter um rosto bonito? Perdoe. Isso. Ame as pessoas. Porque vai ver a face de Deus espelhada ali. Né? Que coisa linda o encontro desses irmãos. Que coisa linda aprender com a palavra de Deus. Continua com a gente. O programa vai dar um rápido intervalo, mas volta já já, não saia daí. O nosso posicionamento enquanto homens, enquanto pastores, enquanto seres humanos, enquanto maridos, enquanto filhos, de condenação a todo e qualquer ato de abuso. Não apenas condenação, mas de orientação para que as pessoas denunciem. Voltamos com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus. E eu tenho uma recomendação para você muito especial. Você que assiste o programa Lições da Bíblia e que se encanta com a Palavra de Deus, que ama a Palavra de Deus e quer tomar decisões ao lado da verdade. Eu vou oferecer para você uma revista que, na verdade, é um estudo bíblico para você aprender as doutrinas da Palavra de Deus. E olha que foi escrita pelo Dr. Rodrigo Silva, arqueólogo, e aqui ele apresenta os temas bíblicos de uma maneira muito criativa, elucidativa e vai abençoar a sua vida. Então, se você deseja receber essa revista, você já sabe, é só mandar para a gente uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aí. Você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos ter a alegria de mandar para você sem custo nenhum. Vai chegar na sua casa. Essa revista aqui certamente vai abençoar a sua vida. Por quê? Porque vai apontar você para o caminho da verdade, que é a palavra de Deus. Nós vamos continuar conversando agora sobre Jacó. E aqui a gente encontra uma família disfuncional. Veja, pastor Lucas, que interessante. Jacó teve problema com o sogro. Agora está chegando o momento em que Jacó vai ser sogro. Eles chegam até a cidade de Siquém, na verdade uma região ali, e ele tem uma filha. Veja, ele teve 12 filhos e teve, entre esses 12 filhos, uma filha, Diná. E a moça foi dar uma volta no campo e aconteceu uma tragédia. E Jacó se tornou sogro, ou quase se tornou sogro de uma maneira meio que trágica, né? Esse é um capítulo trágico do início ao fim, né? Todos os personagens parecem envolvidos de certa forma, né? Com alguma possibilidade de não estarem fazendo uma coisa boa, né? Então, primeiro fala que Diná saiu para ver as filhas da terra, e só um parênteses, né? Diná é abusada. E o fato dela ter saído para ver as filhas da terra não diminui em nada, absolutamente nada, o abuso. Nada, né? Que isso fique bem claro. Agora, o fato óbvio, né? Que a descrição do texto de sair para ver os filhos da terra não é uma coisa positiva, né? De novo, não justifica o que acontece. Parece que está lembrando um pouquinho aquele passeio de Eva lá no... E sem a proteção de Adão, né? Sim, lembra da dinâmica de filhos dos homens, filhos da terra, é verdade. Exatamente. Pastor, quero pegar um pouquinho aqui carona no calor da emoção, na forma de você retratar esse episódio e a gente poder aqui reiterar o nosso posicionamento enquanto homens, enquanto pastores, enquanto seres humanos, enquanto maridos, enquanto filhos, de condenação a todo e qualquer ato de abuso. Não apenas condenação, mas de orientação para que as pessoas denunciem. Não fique sob a condição de um abusado, de uma abusada, porque esse não é o plano de Deus, nem para a nossa criação e nem para a nossa salvação.
Então precisa denunciar. Eu lido com isso todos os dias. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Qualquer pessoa possível. E aqui a gente vai ver daqui a pouco que a denúncia do episódio a uma autoridade. Naquele caso, Jacó. Ele era a autoridade para decidir o que seria feito com aquilo. E nós temos autoridades que decidem sobre o que fazer com relação a estes crimes. É pecado, mas é crime. Um dia alguém falou assim, mas pastor, como eu posso denunciar essa pessoa se eu sou cristã? E como é que Deus vai salvar essa pessoa? Deus salva pessoas atrás das grades, mas é crime. E enquanto crime tem que ser denunciado, porque isso ajuda a gente a fazer um controle de uma relação moral que nos dá condições, inclusive, de falar de um Deus que restaura pessoas destas imoralidades tão drásticas e tão nocivas, né? E é interessante, né, Marcos? Porque Amor e Siquém, né, inicialmente, para alguns, né, pode parecer assim, que eles não são tão culpados, né? Poxa, olha, não, depois ele se interessa, né? Ele vai atrás, etc. Mas o próprio texto, né? Óbvio que isso, de qualquer modo, não seria, de novo, desculpa nenhuma para o que eles fazem, né? Que é um abuso. Mas o próprio texto dá várias pistas de falta de caráter dos dois, né? Por exemplo, na relação aqui entre os versículos 10 e 23, no diálogo que eles têm com a família de Jacó e depois que eles têm no portão da cidade, eles deixam de falar muita coisa e acrescentam outras coisas que convêm ao discurso deles. Primeiro com a família de Jacó, depois com os compatriotas deles, né? E você, só por último, né, você mencionou Jacó, né? É muito interessante que muito provavelmente a reação dos filhos tem a ver com o silêncio de Jacó. Jacó parece não reagir ao que é feito com a filha, o que é um absurdo. E daí os filhos reagem fazendo um massacre total, né? Que é outra desgraça. Mas ele como autoridade, né? E eu acho que essa é uma questão importante, né? Como autoridade, se você é uma autoridade, seja uma autoridade, liderança política, religiosa, que tipo de resposta você tem dado a uma situação dessa? Lembrei agora, pastor. Você abafa? Você fala? De uma procura, há alguns anos, um líder religioso, um pastor me procurou exatamente lidando com um caso de abuso sexual de 2 garotas, 13 anos de idade, sendo abusadas por alguém com 40 anos de idade. E ele falou assim comigo, olha, vamos orar por isso. Eu falei, amigo, nós vamos orar, mas este caso você precisa denunciar. E aí ele falou assim, mas eu sou um pastor. Se eu fizer essa denúncia, eu posso criar um problema para a minha comunidade religiosa. Eu falei assim, se você não fizer a denúncia, você é cúmplice do crime. Faça a denúncia. E aquele episódio foi resolvido após a denúncia. Pastor Marcos, nós devemos responder ou tratar o mal com o bem, porque o jeito como os filhos de Jacó fizeram não foi o ideal. O bem, nesse caso, é exatamente o que você está falando, é denunciar, é a prisão. Tá? É lá que Deus vai procurar redimir esse caso. Tem esperança para eles? Eu creio que sim. Tá? Mas responder esse tipo de mal não é ficando em silêncio como se portou ali Jacó, mas é denunciando e deixando com que as autoridades resolvam o caso. Simeão e Levi, eles mancham de sangue essa história de Jacó. Em realidade, eles vão reproduzir uma tendência presente na família, né? Nós, em geral, não costumamos a ver Abraão dessa perspectiva da violência, né? Da agressividade, porque as ocasiões em que esse traço da personalidade dele aparece na Bíblia são em narrativas positivas. Por exemplo, diz o livro de Hebreus, em se referindo ao capítulo 14 de Gênesis, chama da matança dos reis. Abraão liderou uma matança para libertar seu servo, seu sobrinho Ló. E depois, em Gênesis 22, nós vimos um pai disposto a tirar a vida do próprio filho, o que sugere uma personalidade com ímpeto para o assassinato. Nem todas as pessoas têm condição de fazer isso. Então, me parece que esse é um traço da família que vem de Abraão e que se manifesta nos netos aqui, nos bisnetos aqui, Simeão e Levi.
acrescido de um outro traço familiar muito importante, que é a mentira. Veja, porque Simeão e Levi traem os siquemitas, porque eles tinham um pacto de que eles todos seriam circuncidados para que as famílias pudessem se unir, corrigindo aquilo que é incorrigível, né? Como você destacou muito bem, mas tentando equacionar a situação. E eles aproveitam da fraqueza dos homens da cidade em virtude da circuncisão e dizimam toda aquela região, trazendo muito prejuízo para Jacó e para sua família. Então, eu estou dizendo isso para a gente pensar nas tendências da nossa família. Todos nós somos fruto de famílias que carregam traços hereditários e genéticos e, às vezes, adquiridos por comportamentos que nós presenciamos. Nós precisamos sempre policiar quem nós somos, olhar para nossos antepassados, ver as tendências. Ah, pastor, por que às vezes eu tenho dificuldade em manter um relacionamento? Dá uma olhada para o histórico da sua família. Vai olhar se lá não tem adultério, se lá não tem separação. Todas as famílias têm problemas, mas é bom você ter consciência disso para que você vá ao joelho, de joelhos e com a palavra nas mãos para ser liberto dessas coisas. Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, nos liberta de nossos traços pecaminosos. Esse é o caminho, mas a gente tem que ter consciência disso. E essa família está mostrando, pastor Marcos, tendências muito fortes aqui. Eu vejo na sua fala, Êxodo 20, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, Deus está presente em toda a consequência das más escolhas que os pais fizeram e mesmo está presente em todas essas deficiências relacionadas ao gênero, à genética, né? Gênero do ponto de vista de genética. Sim. Então, Deus visita e Deus traz misericórdia até 1001 gerações. Eles que o amam. Ou seja, a gente só continua no erro quando a gente não aceita a visita de Deus para transformar. E aí, conforme uma vez eu ouvi um psicólogo dizendo o seguinte, a partir do momento que você toma consciência do seu passado, principalmente de traumas ou de problemas que te levam ao erro, você não pode culpar mais ninguém, porque você assume a responsabilidade e decide a partir dali quem você vai ser. E com Deus, quando você toma essa decisão, a gente se assemelha a Ele. Parece que esse fato vai fazer Jacó acordar, porque no capítulo 35 ele vai liderar um grande reavivamento na família, né? É interessante que, em decorrência ao que acontece, ele tem que fugir. E é curioso que para onde ele foge? Para Betel. Até então ele não tinha chegado em Betel. Só que a última vez que ele estava em Betel, ele estava fazendo o quê? Fugindo também. Então, lá no 28 ele está fugindo de Esaú, seu irmão, agora ele está fugindo, mas está fugindo dos siquemitas, em decorrência do episódio que acontece. Né? Se pudesse pontuar o que aconteceu em Betel, a Bíblia apresenta, eles lançaram fora os deuses falsos, lançaram fora a idolatria, as argolas, se purificaram, houve uma troca de vestes. A troca de vestes, antigamente, indicava uma virada de página, uma mudança de rumo. Então Jacó estava dando exemplo para sua família, dizendo o seguinte, nós precisamos mudar, reconsagrar a vida. E ele ergue novamente o altar do Senhor. Quanto tempo será que eles não cultuavam a Deus? Fazendo uma ponte para nós, como líderes da nossa família, temos praticado este reavivamento e reforma de Betel, né? A palavra Betel quer dizer casa de Deus. A nossa casa poderia ser chamada também de Betel, o nosso lar é uma Betel, a purificação daquilo que nós pensamos, comemos, acessamos, lançamos a idolatria fora da nossa vida. E quantos deuses modernos nós temos, né? O coração humano é uma fábrica de deuses. Talvez nós não tenhamos aí totens em nosso lar, mas existem ídolos modernos. O próprio eu pode ser um ídolo, o filho, o celular, o trabalho, a carreira, etc. Nós precisamos também desse reavivamento e reforma que Jacó promoveu na sua casa. Agora, pastor Milton, é interessante pensar que quando Raquel saiu da casa do pai, ela levou consigo os ídolos do lar. Aqueles ídolos que poderiam fazê-la fértil e também, numa segunda possibilidade interpretativa, os ídolos que representavam a posse da fazenda e da terra do pai. Tudo isso significava que ela
estava muito ligada ainda na idolatria. E antes de morrer, ela precisava passar por uma libertação desses problemas, desvinculando-a da idolatria e das suas origens familiares. Então, Jacó, usado por Deus aqui, chama a sua família a esse reavivamento e ele enterra aqueles ídolos e outros ídolos ali, tirando isso da sua família. Dentro do que você estava colocando, isso é muito importante. Nós precisamos fazer o mesmo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O próximo relato aqui mostra a morte de Raquel. E se ela morre tendo ainda os ídolos como sua posse, sendo ainda uma idólatra? Veja o que Jacó fez. Ele deu uma oportunidade para sua esposa, diferentemente do que fez Ló, cuja esposa ficou com o coração plantado em Sodoma. Jacó deu uma oportunidade para sua esposa amada, querida, se desvincular de seus ídolos e morrer em paz com Deus. Olha, é muito importante a gente fazer isso na nossa vida. Você está gostando dessa conversa aqui, saborosa, especial? Ela continua neste sábado, numa igreja adventista perto de você. Você encontra uma igreja adventista no site Encontre uma Igreja, está aparecendo aí na sua tela. Deus quer abençoar muito a sua vida. A sua vida quer reavivar, quer reformar a sua existência e a sua família. Esse reavivamento e essa reforma estão na Bíblia. Esses estão na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até lá.